Olá, eu sou a professora Bianca e hoje eu vou lecionar a aula de Geografia para o 6º ano. Hoje a gente vai falar sobre fuso horário. Lembrando, a gente já falou sobre meridianos, a gente já falou sobre paralelos, já falou sobre como o Equador ele vai delimitar as temperaturas. A gente tem aqui o trópico de Câncer e de Capricórnio. Agora a gente vai falar qual que é a função dessa longitude. Qual que é essa função? Por que a gente está dividindo assim? Qual que é a relação dela com o nosso fuso horário, com as nossas horas? Então, primeira coisa que a gente vai pensar é que a Terra é redonda. Ou seja, ela vai ser dividida em 360 graus. Se tem 360 graus para 24 horas, mais ou menos a cada 15 graus, a gente vai somar ou subtrair 1 hora. Até aqui tudo bem? Então tá. Por que a gente vai fazer isso? Porque a Terra vai estar o tempo todo se mexendo. Se ela vai estar o tempo todo se mexendo, significa que as horas elas vão ser diferentes nas regiões. Por exemplo, nesse momento, em algum lugar do mundo, o Sol está nascendo e em outro lugar o Sol está se pondo. Isso o tempo todo, constantemente. Como foi que eles decidiram por igualar essas horas? Tiveram uma reunião em Washington, aqui nos Estados Unidos, para decidir essa questão. Por quê? Porque não é legal, em relação a negócios ou até mesmo para viagem, que o horário seja tão diferente assim. E aí eles decidiram que, lembra, falei aqui, ó, aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, que ele vai dividir a Terra em leste e oeste. A partir dele, a gente vai somar 1 hora se for para leste e subtrair 1 hora se vier para oeste. Mas, professora, cadê a linha internacional de data? Porque, lembrando, o mundo todo ele não está no mesmo dia. Vai ter um dia a mais do outro lado do mundo. A linha internacional de data, aqui nesse meu mapa, ela está bem aqui. No mapa de vocês, ela está dividida entre as duas laterais. Mas por que a linha está para lá? Porque a linha internacional de data, gente, ela vai seguir esse meridiano aqui principal do outro lado. Lembrando, isso aqui é um planeta espalhado, ele é uma bolinha. Então, a gente tem o meridiano de Greenwich na frente e a linha internacional de data atrás. A partir desse meridiano, a gente vai contar as horas. Ok? E aí, o que acontece? No livro de vocês, no material de apoio, na página 2, a gente vai ter os fuso horário aqui bonitinho. E vocês vão perceber que as linhas do fuso horário, elas não são certas. Por que elas não são certas se eu falei que a cada 15 graus vai somar ou subtrair 1 hora? Porque não é conveniente. Imaginem vocês que um paralelo corta a cidade de Manaus. E aí, eu estou andando na rua, são 3 horas da tarde. Eu passo esse paralelo. De repente, são 4 horas da tarde. Isso não é conveniente para os estados, para as cidades. Não vai ser legal. Então, o que eles decidiram? Eles decidiram que essas linhas de fuso horário, elas vão acompanhar as divisões políticas. Elas não são naturais, elas vão acompanhar as divisões políticas. Divisão do país, divisão de estado. Mas mesmo fazendo isso, tem países muito grandes. A gente vai ter aqui, por exemplo, os Estados Unidos, que ocupa bem uns 3 fuso horários. A mesma coisa no Brasil. O Brasil ele tem uma extensão muito grande. Então, ele vai ter 3 fuso horários diferentes. Vocês têm na página 40 como era a distribuição do fuso horário no Brasil e como é hoje. A partir desse mapa aqui, vocês conseguem fazer para mim as questões da página 41 do livro didático. E aí eu vou fazer a primeira questão com vocês. É sobre uma pessoa, um pesquisador, que ele sai de Brasília e ele está vindo para o Acre. Olhando o mapa da página 40,
vocês percebem que Brasília tem um fuso horário, o Acre vai ter outro fuso horário. E a pergunta é, se ele sai de Brasília às 22 horas, que horas ele vai chegar no Acre? E aí, na página 41, primeira questão, letra A, que eu vou responder com vocês, o que ele está falando? Essa pessoa vai sair de Brasília às 22 horas. Saiu às 22 horas. Quanto tempo vai durar esse voo dele? Vai durar 3 horas. Se ele saiu de Brasília às 22, que horas são em Manaus? O mapa da página 40 vai falar que Manaus está um fuso horário a menos. Ou seja, em Manaus vão ser 21 horas. E aí, a gente volta mais uma vez e chega no Acre. Que horas são? Lá são 20 horas. No Acre, são 20 horas. Ou seja, em Brasília ele sai às 22, no Acre são 20 horas. Quanto tempo ele durou no voo? 3 horas. 20 horas mais as 3 horas de voo significa que ele vai chegar no Acre às 23. Aqui, mais as 3 horas de voo, essas 3 horas aqui que ele está voando, e isso aqui é para ser um avião, que ele vai voar por 3 horas e ele vai chegar no Acre, às 23 horas. Vocês entenderam? Se ele está voltando, eu estou tirando algumas horas. E aí, vocês conseguem fazer a primeira questão com o mapa da página 40 e as outras questões vocês vão utilizar aquele mapa da página 2 que eu falei, que é esse aqui, que é o fuso horário no mundo. Essa foi a aula de hoje e até a próxima. Qualquer coisa, estamos na plataforma, tirando dúvida e recebendo as atividades.